Muito boa tarde para você que nos acompanha ao vivo pela Rádio Prefeitura de São Leopoldo. Neste momento, diretamente da sala de reuniões do gabinete do prefeito. Você acompanha a partir de agora a solenidade de assinatura do início das obras da ponte, da construção da ponte sobre Arroio Cruz, lá no bairro Santo André. Já presentes aqui, prefeito Ari Vanazzi, secretário-geral de governo Nelson Spolaor, vereador Dinho Santos, também secretário de obras Geraldo Passos, juntamente com o secretário de Relações Internacionais e Cultura, Marcel Frison, diretor do SENAI, Geidon Freitas, também aqui secretário do Orçamento Participativo André Lenk, vereador Lemos, vereador Tarzan, e demais autoridades e lideranças comunitárias que se fazem presente então nessa solenidade que deverá ser com a assinatura então do início das obras da ponte do Arroio Cruz. No comando do cerimonial, Janaína Gazola e Ana Gabriela dos Santos, as relações públicas da Superintendência de Comunicação Social, que tem no comando o jornalista Valentim de Melo Thomas. A obra que há muito tempo já estava sendo meses aguardadas, com ansiedade pela comunidade de Santo André. Em instante você acompanha detalhes, então, aqui pela Rádio Prefeitura de São Leopoldo. Senhoras e senhores, autoridades, boa tarde. A Prefeitura de São Leopoldo dá as boas-vindas a todos e todas no ato de assinatura da ordem de início das obras de reconstrução da ponte Arroio Cruz. A ponte na rua Felipe Uevo, entre os bairros Santo André e Rio Branco, caiu durante o ciclone que atingiu o município no dia 16 de junho. Informamos que a atividade está sendo transmitida de forma virtual pela página do Facebook da Prefeitura. Agradecemos àqueles que estão nos acompanhando. Estão presentes as seguintes autoridades: o prefeito de São Leopoldo, senhor Ari Vanazzi, representando a Câmara Municipal, o vereador Evandro Santos, Dinho, o secretário-geral de governo, senhor Nelson Spolaor, o secretário de Cultura e Relações Internacionais e coordenador do Comitê do Bicentenário, senhor Marcel Frison, o secretário municipal de Obras e Viação, senhor Geraldo Passos, o representante da empresa Construcinos Indústria e Comércio de Artefatos e Cimento Limitada, senhor Marcos dos Santos, e representando a comunidade, o senhor Alex Rodrigues Marins. Também agradecemos aqui a presença do diretor de Obras e Infraestrutura, engenheiro Paulo Roberto Kummer, os conselheiros do Orçamento Participativo, senhor Antônio Amaral, senhora Agnes Diesel, superintendente da Comunicação, senhor Valentim de Tomás, a secretária adjunta de Administração, senhora Luciana Rossoni, diretor do PROCON, senhor Gilmar Valadares, o superintendente da Defesa Civil, senhor Paulo Borges, o subprefeito da Zona Leste, senhor Aurélio Schmidt, o secretário do Orçamento Participativo, senhor André Lenk, a secretária de Direitos Humanos, senhora Nadir Maria de Jesus, o diretor-geral do SENAI, senhor Geison Freitas, e os vereadores Yara Cardoso, Ana Afonso, Jussara Lanferman, Rogel da Silva Correia, Tarzan, Alessandro Camilo da Silva Lemos, o Brasil Oliveira. Para fazer a saudação inicial, convido para fazer uso da palavra o secretário-geral de governo, senhor Nelson Spolaor.
Inicialmente quero poder cumprimentar aqui toda a comunidade presente, dar uma boa tarde aos homens, às mulheres aqui presentes, a nossa população, aqueles e aquelas que nos acompanham pela rede social. E quero, começando, saudar aqui o nosso prefeito municipal, companheiro, amigo, e que mesmo com uma cirurgia, um procedimento cirúrgico, retirou os pontos hoje, está aqui na verdade com um semblante de dor, porque infelizmente o corpo da gente também sente e padece, mas é importante que a gente registre que pela cidade, pelas pessoas, pela importância deste ato, o prefeito está aqui. Na verdade, eu queria pedir ao Vanazzi uma grande salva de palmas para a gente começar. Quero cumprimentar aqui os vereadores, aqui todos presentes, a vereadora Yara, líder do nosso governo, o vereador Dinho, a vereadora Ana Afonso, o vereador Tarzan, o vereador Lemos, o vereador Brasil, e quem mais eu esqueci aqui? A vereadora Jussara, minha querida vereadora Jussara. Acho que nominei a todos, eu não estou no protocolo aqui escrito, mas penso que nominei a todos. Queria saudar também aqui os nossos colegas de governo, nossos secretários, e saudar os secretários de forma muito especial, a cada um e a cada uma, a todos. Eu sei aqui quanto meu colega de governo, o secretário Geraldo, esteve presente lá neste local do que hoje o prefeito aqui vai dar o ato de início de reconstrução. Eu sei quanto a Nadir, que é a nossa secretária e também mora ali na localidade. Eu sei quanto cada um e cada uma, na verdade, aqui teve presente. Eu sei quanto o colega Marcel se empenhou também, acompanhou todo esse processo que nós vivenciamos. Eu sei quanto o Geiso, que queria saudar aqui o diretor do SEMAI, e aqui falar do Paulo e falar do Fabiano, Paulo Borges, o Fabiano da Defesa Civil, dos quais, na verdade, desde o processo, na verdade, que a gente vem sofrendo, né? Nosso povo da Defesa Civil tem feito um trabalho, um acompanhamento extraordinário. Então, eu queria cumprimentá-los, porque também vocês estão a todos os momentos também sempre presentes. Isso muito engrandece o nosso governo, engrandece o nosso compromisso. Queria cumprimentar aqui o subprefeito Aurélio, que também é ali daquela região, que está aqui conosco. Cumprimentar o secretário do Orçamento Participativo, aqui o André. Cumprimentar a companheira Angélica, que é a secretária adjunta da habitação, era da habitação, agora está lá nas obras, o Geraldo levou lá para as obras. Enfim, poder cumprimentar aqui a todas e todos. E eu queria, prefeito, cumprimentar aqui o Alex, que está aqui, e o Rogério, e a outra companheira que teve na reunião. Como é que é seu nome? A companheira que eu não me lembro o seu nome aqui. A Mari. A Marilu. Prefeito, saudando os três, queria saudar aqui a comunidade ali da região toda. E quero saudar aqui o representante da empresa, Construcinos, que apresentou a melhor proposta do ponto de vista da execução da obra. Nós, hoje o prefeito assina a ordem de início para a execução, justamente para a reconstrução de uma ponte que fomos acometidos e que infelizmente, inclusive, perdemos uma vida de São Leopoldo ali. Naquele dia, do dia 16 de junho, com que esta cidade recebeu 279 milímetros de chuva em menos de 16 horas. 279 milímetros em menos de 18 horas. Foi, segundo todos os dados aqui, a maior volume de água, Amaral, que se recebeu em tão curto espaço de tempo. E ali levou, na verdade, aquela ponte embora. Passou a trazer para a comunidade muitos transtornos e prejuízos. E nós tivemos que ter, na noite do dia 16, uma atuação firme e forte do governo para salvar a vida das pessoas. E assim o prefeito Vanazzi nos determinou, e assim nós recebemos dentro do ginásio
e recebemos o vereador Brasil em mais 6 locais na cidade. A cidade foi devastada, como a cidade tem sido em constantes ciclones, que aliás é uma tarefa que nós, como homens e mulheres, devemos fazer, vereadora Ana, aprofundar o debate do desequilíbrio ambiental que está posto, porque o prefeito e o nosso governo têm investido na cidade e de uma semana para outra o secretário-geral, o subprefeito vai lá e faz a recuperação da via e em seguida a vereadora Yara, o buraco já está tudo aberto, porque o volume de água que chega, na verdade, de uma vez só, é impossível ter situação de manutenção da cidade. E é preciso que a gente, inclusive, fale com a população, porque o SEMAI, as obras, a subprefeitura, têm feito um esforço enorme, mas este volume de água tem trazido enormes prejuízos para a cidade. E nós tratamos muito, do ponto de vista de cuidar das pessoas, depois do dia 16, de fazer a limpeza da cidade para tentar restabelecer a condição de cidade. E aqui, o plano número 1 que nós remetemos para a Defesa Civil Nacional foi a reconstrução desta ponte como nossa prioridade. E nós sabemos quanto a comunidade está ansiosa e angustiada por esta obra, porque ela de fato tem, a ausência dela tem trazido um prejuízo para o comércio ali e tem trazido dificuldade para as pessoas. O prefeito Vanazzi nos determinou, e a gente assim fez, colocar na verdade lá uma passarela de pedestre, que amenizou o impacto do ponto de vista do transtorno da população. Foi um pedido do vereador Dinho, foi um pedido do Brasil, um pedido da Nadir. O vereador Dinho acompanhou aqui todas as reuniões, na verdade. O Brasil nos ligava constantemente e a Nadir era dia e noite aqui, na verdade, em todos os momentos, prefeito. E a comunidade também, o Alex e o Rogério são testemunha disso, que às vezes era sábado de noite, às vezes era domingo, e nunca faltou, por determinação do senhor, que a gente atendesse a comunidade. Nós explicamos todos os processos, assumimos compromisso de fato de superar esse processo. O senhor esteve em Brasília por 2 oportunidades. O senhor esteve lá fazendo a chancela e tensionando a Defesa Civil para aprovar o projeto. E depois, como estava demorando os dias, o senhor foi de novo para garantir o empenho dos recursos. E esses recursos estão empenhados. É R$1.635.000 para fazer, na verdade, a reconstrução ali e para fazer também a extensão de um trecho das 2 ruas ali, na verdade, da Brusque e da Filipe. E senhoras e senhores, os senhores podem ter certeza, no nosso governo, a gente não nos falta determinação, vontade e compromisso com a comunidade. Às vezes a burocracia nos demora um pouco, mas nós, na verdade, nos empenhamos permanentemente para poder restabelecer a normalidade. E não tem aqui na região do município, prefeito, nenhum município que tenha uma obra dessa natureza que seja construída a partir do que aconteceu no dia 16. Eu falo isso como experiência de cidades vizinhas aqui, que eu sei que não tem. Nós somos o primeiro município que estamos dando ordem para a reconstrução de uma ponte dessa magnitude de R$1.635.000, porque os técnicos da Secretaria de Obras, Lemos, fizeram os projetos, a Angélica tratou diretamente com o Ministério da Defesa Civil, junto com o nosso povo, e passamos diariamente tensionando. E hoje podemos estar aqui, vencido o processo da licitação, dos projetos apresentados, do processo da burocracia da licitação, contrato assinado e o prefeito vai dar ordem nisso. A nossa projeção é que a gente possa, pela empresa, entregar essa obra este ano, para que o Natal a gente possa ter a travessia ali do ponto de vista da normalidade. Mas que a comunidade também tenha compreensão. A galeria não será executada lá no local, vai ser executada dentro da empresa, porque serão 2 galerias que serão levadas e colocadas lá. Então muitas vezes a comunidade fica preocupada. Ah, mas não está sendo feito aqui. Não está sendo feito aqui, porque está sendo feito dentro do pavilhão, conforme a passarela foi feita, na verdade. Então, prefeito, obrigado pela sua orientação, pela sua contribuição. A comunidade, mais uma vez, a minha saudação pelo tratamento fino, leal, de cobrar como tem que ser feito, mas nunca nos faltou respeito, lealdade e compromisso com a comunidade. E a Câmara de Vereadores pelo apoio que sempre fez, aprovando os projetos e tudo mais. E a imprensa por nos levar a notícia e trazer a tranquilidade também para a população. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Muito obrigado, secretário. Também saudamos a presença do superintendente de urbanismo, senhor João Henrique Dias,
a secretária adjunta de Obras e Viação, senhora Angélica Severo, e a chefe de gabinete da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Mayra Graia, representando aqui a secretária Eliane Amorim. Ouviremos agora o representante da comunidade, senhor Alex Rodrigues Marins. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar todas as autoridades aqui presentes e os moradores do bairro, né? Como todos sabem, a gente, desde o dia 16 de junho, a gente, como bairro, como comércio, como estudantes, usuários de ônibus, a gente vem tendo um problema gigantesco com a falta da ponte lá. A todo momento, a gente entrou em contato com o governo, a gente teve acesso a eles, a gente teve resposta, inclusive 11 horas da noite, eu incomodando o Espolaor, né? A gente sempre teve retorno. Toda vez que foi solicitado para vir aqui, eles abriram as portas para a gente conseguiu conversar. Muitas vezes nos passaram opções, a gente não concordou, discordou, mas no fim hoje a gente está aqui, né? Está aqui para justamente chegar nesse momento tão esperado pela comunidade, que é de finalmente começar a erguer aquela ponte e a nossa vida voltar ao normal, né? Então gostaria de agradecer todo mundo que participou. O Dinho foi uma pessoa que foi bem ativa, né? O outro vereador, que é o Falcão, também estava presente lá, nos ajudou também, né, ali na Câmara, para a gente conseguir fazer esse contato direto com o governo aqui, né? Mas, graças a Deus, agora a gente já tem essa solução bem encaminhada. Mas, para explanar um pouquinho para vocês do que estava acontecendo lá e por que da nossa ansiedade, teve comércio que baixou 70%, 80% da venda. E um comércio vive de venda, né? As crianças não conseguiam atravessar de um lado para o outro para ir numa escola e teriam que fazer uma volta muito maior. A ponte que tinha lá, no caso a passarela que tinha lá, uma passarela uma infraestrutura bem ruim, e ficou pior ainda depois do que aconteceu, né? Ela é insegura, não tinha luz, tinha risco de assalto. Foi colocada aquela passarela nova lá, ajudou bastante, né? Inclusive a gente citou a questão dos motoqueiros estarem passando ali, mas a gente acredita que agora com essa questão da ponte isso vai se resolver. Então, existe muita dificuldade, né? A gente tem um grupo só dos comerciantes ali que a gente se conversa no WhatsApp bastante, e existia também uma reclamação da população em si. Eu atendendo no meu comércio, as pessoas vinham até a gente para tentar entender quanto tempo ia levar, se ia sair esse ano, se não ia sair, a gente botando fé, a gente dizendo, não, esse ano vai sair e é o que a gente quer. E a partir desse momento da assinatura do contrato, que o prefeito vai fazer hoje, que essa obra ande. A gente precisa muito ter essa ponte de pé nesse melhor momento do comércio, né? Falando em nome dos comerciantes. A gente precisa ter essa ponte em dezembro, né, para tentar recuperar aquilo que a gente perdeu durante o ano. Cada um aqui, assim como o Rogério, assim como eu, a gente tem funcionários, a gente paga o nosso imposto no dia, e não é pouco, né, tanto o imposto da pessoa física quanto jurídica, né? Então a gente espera celeridade daqui para frente, é o que a gente vai tentar acompanhar e cobrar junto, né? Então, mais do que nunca aqui eu quero agradecer o Espolaor, quero agradecer o Geraldo, que sempre esteve do nosso lado, o Dinho também, o Falcão, né, que foram as pessoas que nos abriram as portas aqui, né? Jamais em algum momento imaginei que eu teria acesso à prefeitura para a gente poder resolver alguma coisa, né? Normalmente a gente passa pelo protocolo lá embaixo e espera. Mas enfim, agradecer por esse momento, né? E cobrar aqui, né, que assim como houve esse empenho de todos para a gente chegar até aqui, que esse empenho seja igual para a gente finalizar essa ponte lá e para a gente fazer uma festa lá, reinaugurando essa ponte, né? Explanei também uma questão que vai acontecer sábado aqui agora, e eu pedi para o Espolaor nos ajudou também. A gente vai fazer uma festa para o Dia das Crianças lá, né? A gente vai fechar a rua, né? A gente abdicou de abrir o nosso comércio para tentar fazer uma fomentação lá também, né? Para a gente trazer gente para lá. E a nossa ideia,
e eu quero fazer uma solicitação aqui, inclusive, para todos que estão envolvidos aqui, que nesse dia que a gente tem essa inauguração, que a gente consiga fazer uma festa no bairro Santo André, sim, para trazer os olhares de volta para dentro do bairro. Né? É o que a gente vai precisar, porque a gente perdeu muita coisa. Não é só uma passagem que se perdeu ali, a gente perdeu primeiramente uma vida, né? E foi trágico o que aconteceu. A gente perdeu um movimento de pessoas, trouxe insegurança para a gente, né? Então, espero que daqui para frente a gente consiga cobrar, né? E acompanhar para que isso lá em dezembro a gente possa inaugurar isso e fazer uma festa de toda a comunidade para trazer os olhares de volta para dentro do bairro, certo? Muito obrigado aí. Muito obrigada pela sua fala, senhor Alex. Então, passo agora a palavra para o secretário municipal de Obras e Viação, senhor Geraldo Passos. Muito boa tarde a todos. Quero saudar, em primeiro lugar, o prefeito municipal, que apesar da sua cirurgia, né, enfermo, ontem já estava aí meio se arrastando de muleta ou de bengala, que já é uma muleta, né? Mas estava aqui conosco, já despachando, fazendo as coisas acontecer. Já quando chegou do hospital de casa, através de uma live, fizemos direto com ele de lá, passando orientações antes do fim de semana, já por causa da chuva. Então, parabéns, prefeito, é muito orgulho de trabalhar com o senhor sempre empenhado com a comunidade, mesmo estando enfermo como esteve. Cumprimentar aqui o Nelson Polaor, nosso secretário-geral de governo, que tem diariamente conosco aí exercitado a sua voz e o seu estilo de organização política e social nas comunidades, nos ajudando a construir as melhores para a cidade. E quero, no nome do Marcel Frison, que está aqui, né, agradecer a presença de todos os secretários municipais, meus colegas, que tanto participaram e ajudaram, e estão ajudando, né, todas as demandas que surgem nessa cidade depois do ciclone, né, Ana, que foi de lá para cá, em mês de setembro, foi 20 dias de chuva, não tem mais lugar nessa cidade que não abra uma catrera e a gente corre atrás para ir resolvendo. E para os vereadores aqui, o Dinho, muito carinho pelo Dinho, que esteve no dia a dia conosco, esteve com a comunidade, como falou o Alex, né? A Yara, a Ana, né? Todos os vereadores que estão aqui presentes, que de uma maneira ou de outra, o Brasil, o Tarzan, todo mundo ligava, perguntando como é que vamos fazer, né? A Yara um dia me ligou, o secretário, porque a primeira ação nossa, né, prefeito, o senhor lembra, diz, olha, tenta entrar imediatamente, vai demorar mais com o quartel. E a gente foi atrás, fez ofício, né? E até me enganaram de certa forma, porque eu passei para a comunidade, tudo lá, veio o representante técnico de Caxias do Sul, eu liguei para o Nelson, Nelson, vai sair, o cara mediu a ponte, fez tudo, e me disse, não, agora só falta a autorização do Comando Geral do Sul, que era o coronel, não lembro o nome agora, até o Nelson falou com ele, que aí já saiu. E nós ficamos naquela e não saiu, mas nós não paramos. Ali, no mesmo momento, fomos coordenados pelo prefeito Vanazzi a tomar várias decisões. E nós já conversamos com a empresa a qual nós temos contrato, já preparando a empresa para imediatamente fazer uma passarela, uma passagem de pedestre, por causa, a Ana, que é professora, sabe, ali tem o Colégio Policinos, que tem crianças que estudam do Rio Branco, na Santo André, e do Salgado ali, que estudam no Polo. Então era muita criança passando de um lado para o outro e tinha que fazer toda a volta. Quem tinha carro ainda fazia a volta, é mais fácil. Mas a pé, os senhores de idade, que não tem os filhos, para ir no mercado. Então nós corremos atrás. A partir dali, aí fomos, quando o quartel não deu, nós já estávamos em Brasília, com a empresa na passarela, então fomos coordenados aí para fazer um trabalho de ações. Foram várias reuniões, Alex, quero te parabenizar, né? Tua educação, a tua forma de lidar com o poder público e sabendo das dificuldades, entendendo as dificuldades do governo, o Nelson sempre explanando, explicando o que está acontecendo, passo a passo, prefeito, a gente foi explicando, né, com os ofícios, com as demandas, todos os passos, o Nelson foi explicando para a comunidade, e eles, claro, que sempre tem alguns que querem, por ansiedade, mas ao mais eu quero só agradecer a todos vocês, a passarela já está funcionando, né? Agradecer o Marcos aqui, que representa a Construcinos, né? Que é a empresa vencedora que vai começar a obra, né? Nós estamos foram desastres terríveis na cidade,
né? As nossas verbas quase secaram, porque não tem mais, né? Foi na Mauá, caiu tudo, aqui na galeria da Avenida Feitoria caiu tudo, na Avenida das Camélias, foi o Morro de Paula, era em tudo que é lugar, e continua. Agora são os menores, prefeito. Aparece assim todos os dias, entra 50, 40, 50, 60. Não tem como a gente resolver da noite para o dia. É buraco em tudo, tem casa que não entra em casa, porque quando para as chuvas, começa a aparecer as erosões e os buracos embaixo, e nós estamos correndo para tudo que é lado aí, para resolver os problemas sempre com o comando do prefeito Vanazzi. Muito obrigado a todos, e principalmente a comunidade de Santo André, que está de parabéns. Eu acho a tua ideia magnífica, Alex. Eu acho que temos que trabalhar isso, fazer uma grande festa, apesar que a gente tem que cuidar ali, porque ali nós tivemos uma vida perdida, né? Aquele rapaz ali foi um dos momentos mais tristes para mim, prefeito, quando a gente trouxe a máquina e foi retirar o carro do menino, eu tive que chamar o pai ali para ver, não tinha visto o carro dentro ainda da lagoa. Foi um dos momentos emocionantes da minha vida, vendo aquele pai que não tinha palavras ali, pela vida que foi perdida ali, por culpa simplesmente da natureza, que ninguém esperava o que aconteceu. Muito obrigado a todos, um forte abraço, e vamos imediatamente dar início à obra aí, para já ver se em Natal a gente conclui isso aí, Alex, e companheiros da Santo André. Muito obrigado, secretário Geraldo. Então, ouviremos agora o vereador Evandro Santos, o Dinho, representando aqui a Câmara Municipal. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui o nosso prefeito Vanazzi, secretário Nelson, secretário Geraldo, Marcelo Frison, nossa líder Nayara, vereadora Ana, demais colegas, demais secretários, comunidade. Um momento bastante importante, principalmente para mim, que no dia 16 de junho tive a água invadida. Também foi difícil como morador, a gente se sente fraco, impotente, quando a água está invadindo a nossa casa, a gente está vendo nossos materiais se indo. Peço um pouquinho de paciência a todos aqui, principalmente o prefeito. Não tem como a gente não se emocionar, porque aquela vida que a gente perdeu lá, o pai era um colega meu que jogou comigo. Então, com a nossa empatia, com a nossa alegria, a gente sempre fala, e eu sempre falei, que eu tenho pouco para comemorar daquela tragédia. Porque coisas materiais a gente busca. A vida não tem mais volta. Mas a vida segue. E esse que está aqui falando a vocês, em nenhum momento, mesmo ter perdido 80% de materiais da minha casa, eu tenho um vereador aqui, testemunha viva, que me ajudou. O vereador Brasil esteve na minha casa, me ajudou com o material, né? Vários amigos meus me ajudaram, mesmo sabendo que a gente estava numa situação onde a gente tinha saúde, tem saúde, todos na minha casa estavam trabalhando, e eu como vereador, que às vezes as pessoas colocam, né, ou imaginam aquele lado financeiro, apesar de eu estar 5 meses, né, como vereador. Mas enfim, eu queria aqui agradecer a nossa comunidade, nossos empresários, agradecer aos vereadores, agradecer ao governo, porque em vida eu tive a oportunidade de, com toda dificuldade, não me acomodar. Tive um incentivo da vereadora Ana, quando eu falei para a gente ir a Brasília, e tive o aval de todos os vereadores. Então eu agradeço, porque eu não fui a passeio. Eu fui a Brasília ajudar a destravar, né, os recursos federais para que a gente pudesse retomar a reconstrução, retomar a nossa vida, reerguer os nossos ânimos, porque ainda, prefeito, nós temos pessoas que não retornaram para suas casas. Então, esse mês que está aqui
foi no Exército, no Comando Sul, protocolamos, como diz o Geraldo, que a gente também acreditou que, né, logo a gente ia ter pelas falas. Infelizmente, eu digo aqui para vocês, quando fui perguntado qual era o meu partido, eu senti que a gente não iria ter a solução, a ajuda do Exército. Infelizmente. Então, mesmo assim, eu não satisfeito, eu reuni com os moradores, reuni com empresários, tive a porta aberta pelo secretário Nelson, secretário Geraldo, ao nosso governo, que sempre nos atendeu. Muitas vezes, a minha rede, eu fui taxado, como nem vale a pena aqui, mas eu quero dizer para a minha comunidade, eu sempre estarei lutando pelo bem-estar, porque eu represento um partido, eu acredito nesse prefeito, porque é um cara que luta pela vida. E eu, mesmo com toda a emoção que eu estou sentindo agora, eu posso bater nos peitos e dizer para cada um de vocês, eu não me acomodei durante o ciclone. E a gente ajudou. E a gente vai continuar, está aqui o rapaz da empresa, a gente vai continuar ajudando a nossa comunidade, sabe como? Fiscalizando e cobrando, para que em dezembro a gente possa retomar a reconstrução da nossa ponte e a partir daí a gente voltar a ter a vida normal. Então, mais uma vez, aqueles que acreditaram no Dinho, no nosso gabinete, no nosso mandato, e digo para vocês, a empatia e a alegria continuam na luta, porque eu acredito, e esse governo jamais deixou de lutar um dia sequer. Então, gente, eu quero dizer para vocês, a todo o governo, como morador, não como vereador, mas como morador, muito obrigado, porque eu sou testemunha da luta de cada um de vocês, sem demagogia nenhuma, porque nunca desistiu, desde o dia 16 de junho. Então, prefeito, parabéns ao governo, aos secretários, aos vereadores que sempre estiveram preocupados em todas as ações. Todos os vereadores, eu não estou aqui e não levo nada sozinho. Todos os vereadores estiveram envolvidos, os vereadores da base estiveram envolvidos todo o instante com a ponte. A ponte não é Dinho, a ponte não é Vermelho, a ponte é de toda a comunidade. Muito obrigado, devolvo a palavra. Muito obrigado, vereador Dinho. Ouviremos agora a fala do prefeito de São Leopoldo, senhor Ari Vanazzi. Quer falar dali, prefeito? Não, vou falar, só esquentar, é que nem rolamento velho, né? Você tem que andar um pouquinho para esquentar, para depois pegar o pique. Então, a perna é assim, né, Tarzan? Boa tarde às mulheres aqui presentes, boa tarde aos homens. Queria cumprimentar a todos e a todas, agradecer a presença aqui nesse momento muito importante para a nossa comunidade do Bairro Santo André, mas também pela cidade de São Leopoldo. Queria especialmente cumprimentar a nossa lei do governo, a Yara Cardoso, que tem tido um papel importante, legislativo, nos ajudando nesses momentos difíceis que vivem os municípios brasileiros e principalmente os municípios aqui do Rio Grande do Sul, que a água tem judiado de nós. A Ana também, nossa vereadora, queria cumprimentar e agradecer também pelo apoio, pela disposição, sempre presente na defesa dos nossos projetos, né? E aqui, vereadores, a gente sempre tem falado, sendo muito honesto com todo mundo, inclusive com vocês, né? Vai demorar, quanto? Não, uns 3 meses, né? E hoje acho que fecha um pouco mais de 3 meses, mas era um cronograma que nós construímos porque a gente conhece um pouco a burocracia, né? O resto é só conversa, entendeu? A gente conhece, né, a burocracia quando você tem vontade. Então eu queria cumprimentar também a Ana, o Dinho, né, que foi um incansável ali, mora na comunidade. Eu tive lá várias vezes na casa do Dinho, né, e quando eu estive na quinta de noite lá debaixo da água, eu vi que as graças ser grande ali, né, já tinha água nas casas lá. Eu tive quinta de noite, um pouquinho antes do carro cair no arroio, eu passei por lá e andei a cidade inteira naquela quinta de noite, porque eu sabia o que ia acontecer na cidade, eu conheço a minha cidade, né? E foi uma situação dramática, mas felizmente eu acho que tivemos muita sorte do ponto de vista de trabalho, né, para evitar uma tragédia bem maior que nós tivemos na cidade de São Leopoldo. Então eu queria cumprimentar também o Dinho, cumprimentar a Jussara, a Alfama,
o Tarzan, o Lemos, né, o Brasil de Oliveira, que são nossos vereadores da base do governo, têm nos ajudado muito, né, na busca de soluções mais definitivas desses problemas históricos da cidade. Queria comentar o Nelson Palaor, nosso secretário de governo, que coordenou esse processo junto com o secretário Geraldo Passos, junto com a Defesa Civil, né, que tiveram a responsabilidade de coordenar o cadastramento, né. Lembrem vocês que quando deu a tragédia, o governo Lula mandou 6 ministros, e foi nessa sala que nós reunimos com eles aqui, 3 dias depois da grande tragédia que viveu aqui em Porto Alegre, né. Foi aqui que a gente já apresentou o projeto, coisas que não aconteciam há muitos anos. Então, cumprimentar o Nelson, o Geraldo Passos, cumprimentar também a Angélica, que é secretária adjunta, o André Leque, que é nossa secretária de desenvolvimento participativo, a Aurélio, que é subprefeito da Zona Leste, que também resolveu uma série de questões estruturais naquela feitoria enorme, né, de alagamentos permanentes. Hoje, com toda a chuva que está dando, poucos pontos nós temos tendo alagamento lá, se investiu muito em enterrar cano nessa cidade, né? O Paulo Borges e o Fabiano da Defesa Civil, o diretor do PROCON, Gilmar Guardadares, o Jason Freitas, do SEMAI, né, que também tem tido um trabalho intenso para fazer a manutenção das casas de bombas, as valas, né, junto com a Prefeitura Municipal, a Maria de Jesus, nossa secretária de Direitos Humanos, que acompanhou de perto, é moradora do bairro ali, né, então é importante que se diga isso. O Valentim de Thomas, coordenador de comunicação, a Luciana Rossoni, que é a nossa secretária de junta de administração, a Maria Galha, que é nossa representante da secretaria aqui das mulheres. Queria cumprimentar de forma especial o Marcel Frison, que coordenou uma comitiva, né, de uma viagem à Alemanha esses dias, junto com vários companheiros aqui, para poder tratar, né, do bicentenário, onde estamos aprofundando a nossa relação com a Alemanha. Então o Marcelo voltou ontem, eu acho que me fala mal domingo, não sei, e tem feito um trabalho muito importante na Secretaria da Cultura, na direção dos 200 anos, na coordenação do Comitê dos 200 anos, que é a cidade que nós vamos entregar. Inclusive quero convidar todos vocês aqui, amanhã às 3 horas da tarde, nós vamos dar início da obra da Independência, ali onde era a antiga Receita Federal na Independência, uma obra de 50 milhões de reais, que vai fazer uma revolução na cidade de São Leopoldo, como foi quando a gente fez a João Correia. Vocês lembram como é que era a João Correia antes da gente? Era um balão a céu aberto, um catinho desgraçado, e nós fizemos aquela obra e a cidade deu um salto extraordinário, e hoje nós estamos iniciando a Independência, queremos ver se até a metade do ano que vem ela esteja pronta. Então eu quero convidar todos, e o Marcelo coordena esse processo. Então obrigado, Marcelo, pela viagem, pelo trabalho. Queria aqui cumprimentar o Alex, em nome dele, os moradores da Santo André, são vários que estão aqui, não me lembro o número todo, mas cumprimentar vocês pela luta, para não deixar cair no esquecimento e nem dar moleza. É isso mesmo. Quando as pessoas se mobilizam numa causa como essa, a gente valoriza muito, sabe? E o governo nosso é determinação do prefeito e do governo ir lá, conversar, receber, né? E a gente vai sempre falando a verdade, não criando nenhuma fantasia, nenhuma expectativa falsa, porque a pior coisa que tem numa comunidade, no momento de tragédia, é a gente criar expectativas falsas, não se concretiza, vira uma confusão e o povo fica intranquilo e nunca mais volta a acreditar. Então é importante, né, o trabalho dos secretários, dos vereadores, que tiveram essa dimensão por decisão do governo. Então eu queria, em nome do Alex, cumprimentar vocês e leve esse abraço lá para a nossa comunidade. Eu queria cumprimentar aqui o representante do Marcos, da Construcinos, e só fazer um pedido para ti, Marcos, o seguinte, né? Eu sei que a tecnologia da empresa é grande, né? Mas que no dia 10 de dezembro, 15, no dia 10, por exemplo, a gente pudesse entregar meia pista para o pessoal cruzar, se não tiver toda a obra pronta, para que a gente pudesse dar uma circulação ali nas vendas de Natal, Ano Novo, né, que é o comércio que tem essa possibilidade de poder. Então, acho que tem condições, né, para ir fazendo e no meio do caminho ir liberando um pouco a passagem, com os cuidados que a gente deve ter. Né? Se der para terminar, a festa, como diz o Alex aqui, será maior, e nós vamos fazer uma festa para vocês e vocês com a gente, que eu acho que é uma conquista de todos nós, né? No momento ímpar. E eu queria falar um pouco sobre isso. Vocês sabem que eu queria só que vocês lembrassem um pouquinho, porque isso vai dar a dimensão do que nós estamos vivendo agora ali. Aquele mês,
aqueles 2 dias, 18 horas, choveu 276 milímetros. Nunca na história de São Leopoldo choveu em 18 horas 276 milímetros. Eu queria que vocês pudessem, que moram ali, voltassem um pouquinho no tempo, em 2007, 2008, que nós era prefeito aqui, que deu aquela tragédia que morreu um cara elocutado ali. Foi naquela tragédia que a gente tirou todas as famílias aí, 800 famílias nós tiramos. Se nós não tivéssemos feito aquele trabalho de tirar aquelas famílias, a tragédia dessa enchente ia ser centenas de pessoas dizimadas, ou mortas, ou hoje todas elas com problemas de saúde e com problemas físicos. Isso mostra a seriedade que nós tratamos o poder público, o serviço público, e nosso povo que mora na periferia. Eu quero que vocês imaginem que tinha de casa ali que ficaria tudo embaixo d'água. E não iam sair porque não iam enxergar a água chegar. Porque eu cheguei lá, 10 minutos depois eu tive que sair correndo, porque a água não mais de metro. Não iam conseguir sair. Do jeito que estavam empilhadas as casas lá, como estavam empilhadas lá para baixo aqui. Até quase aqui na feitoria. Isso é importante a gente se dar uma dimensão. Ou a tragédia que nós tínhamos sofrido na Tarim de Resende, nós tiramos mais 300 famílias. Ou a tragédia na Rua Éfrem, porque nós tiramos aqui quase 200 famílias, botamos em casa com dignidade para morar. Ou a tragédia que nós tínhamos no Arroio Gauchinho, tiramos mais 200 famílias. Imagine, isso tudo foi feito em 6, 7 anos. Se nós não tivéssemos feito isso na época do PAC do Lula, que depois acabou com os governos depois do Lula e da Dilma, que não tinha PAC mais, nós tínhamos vivido uma tragédia que nós íamos levar anos para poder recuperar, do ponto de vista sentimental, do ponto de vista emocional, uma tragédia daquela. Então, o nosso trabalho de prevenção, de cuidado, evitou, né, uma tragédia maior, e evidentemente que as tragédias sempre trazem prejuízo. Basta olhar a cidade do Rio Grande do Sul, cidade de Santa Catarina, né, o que viveram agora recentemente. Inédito isso. Quando que Mussum deu aquele volume de chuva na história? Nunca. Né? Quando que lá na cidade de Roca Salles, que eu conheço, minha família parte de lá, na década de 30, né? Quando é que deu? Nunca, porque mudou o comportamento climático, é culpa nossa, inclusive isso, né? De grandes, né? De muita gente aí, mas nós estamos no meio, e isso está trazendo consequências dramáticas para o futuro, e vai piorar se a gente não tomar decisões. Eu queria dizer para os companheiros que estão aqui que nós investimos nessa cidade em infraestrutura urbana de 2017 para cá, com recursos nossos e com os PAC que nós estamos terminando agora. Nós investimos quase 200 milhões de reais. Nós temos poucas ruas para calçar na cidade. Hoje, com essa chuva que deu esse mês de setembro, quase 500 milímetros, o prejuízo que nós temos na cidade é quase 20 milhões de reais. 20 milhões de reais de prejuízo. O que é o prejuízo? Galeria estourada, ponte que caiu, né? Boca de lobo entupida. Então, na verdade, nós temos um prejuízo enorme. E, evidentemente, que nós estamos fazendo essa ponte agora. Mas a tragédia que nós vemos aqui, estamos fazendo mais 2 pontes. A ponte atrás da Steel, né? Atrás da Steel, que a Steel não conseguia tirar o produto porque caiu a ponte. Nós temos praticamente concluído a ponte atrás da Steel, né? É um boicote. É um boicote. As meninas estão me passando a perna. Pode descontar o salário lá no mês. Brincadeira, tá, queridos? Mas veja, nós estamos fazendo a ponte atrás da Steel com recurso nosso, porque isso aí não foi liberado. Ali, né? Aqui na a ponte da Steel. A outra ponte que nós estamos fazendo e que precisa ser feita urgente é logo acima da ponte do Arroio Cruz, que é lá em cima. Ali, essa ponte está com um monte de problemas, temos que fazer ela. Né? Estamos fazendo essa que é mais importante, mas lá tem que fazer, nós vamos ter que fazer esse ano que vem, porque criou umas crateras enormes, aí estamos tendo cuidado. E mais a ponte da Steel, são 3 pontes. Né? E essa questão também é importante para vocês poderem ter a dimensão. Vocês sabem que tem ações do governo federal, né, que foram liberadas na época do Temer ou do Bolsonaro, que até hoje não foram pagas e não foram feitas, das enchentes e tragédias que nós vivemos. E nesta tragédia no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o governo está liberando em 30, 40, 60 dias, porque é um cuidado que nós fizemos pressão, um movimento, mas é importante que se diga isso. Eu tinha medo, nós já tínhamos preparado aqui para botar dinheiro nosso para fazer a ponte.
Porque eu sei, né, como é que funciona isso. E por que eu demorei 30 dias para poder decidir se nós íamos fazer com dinheiro nosso, com dinheiro federal? Porque esse 1.600.000 eu quero terminar Tarcísio Nunes, que vem lá de cima do CTG, que eu fiz as 2 pistas, para vir aqui embaixo no Arroio Cruz. Olha que nós vamos criar ali 4 pistas da Tarcísio Nunes. Então eu fiquei esperando 30 dias justamente para ver se eu vinha dinheiro ou ia fazer aquela obra, porque se eu faço aquela obra não termina Tarcísio Nunes até no Arroio Cruz, porque outro pedaço nós botamos no PAC agora, quem sabe o próximo governo, né, se nós tiver sorte, pode fazer aquela obra do próximo, dar alargamento ali, né, do Arroio Cruz até São Borja, para criar uma avenida que vai dar um salto de qualidade enorme naquela região, que nós fizemos na Maria Verde de Paulo, Estrada do Quilombo, né, essas coisas todas ali que nós estamos fazendo. Então, tudo isso, para quem faz gestão pública, precisa estar dentro de uma estratégia, de um planejamento, né? Então agora, por exemplo, nós estamos trabalhando intensamente, né, na recuperação das valas, mudança dos diques, né, cuidado com as casas de bombas, né, fazendo investimento em galeria. Eu fiz 2 galerias aqui no centro, 2 galerias, que foram quase 2 milhões de reais para tirar essa água aqui. Agora estamos fazendo a passagem de água da BR-16, que vai custar quase 3 milhões e meio. Você não sabe, aqui nessa região do centro tem esgoto que volta nas casas. Não é? Tem. Por que tem esgoto? Porque a BR aqui, o cano dessa grossura, e nós precisamos de um cano dessa grossura. Mas tudo isso é o crescimento da cidade, o desenvolvimento econômico da cidade, que nos orgulha muito. A gente traz negócio, traz empresa, traz emprego, mas a cidade também começa a esgualepar. E aí nós temos que estar atrás sempre planejando, projetando, para poder fazer as coisas acontecer. Né? Quem lembra como é que era a cidade em 2005 aqui, por exemplo, pode pensar um pouquinho, volte para o passado, para um minuto numa praça como a Chimarrão e lembre o que era a nossa cidade em 2005, quase 2.000 ruas para calçar, hoje nós temos meia dúzia de ruas para calçar. E não é calçamento de pedra que a gente quebra o sapato, né, e quebra os pés, é calçamento PAVS em toda a região. E ali na Santo André, eu estava com planejamento, agora vou botar, né, que é a recuperação daqueles pedaços de rua ali, que é uma buraqueira do diabo. Então vamos fazer tudo agora, além da ponte, da passarela, a gente também vai fazer. E nós temos outros recursos ali, que estamos projetando no parque para poder ampliar, né, muito investimento nessa região, porque essa região que está crescendo muito, do ponto de vista habitacional. Estamos fazendo o posto na Vila Nova, né, ampliando, está crescendo muito, valorizou muito em função do investimento que a gente fez nas políticas públicas, no calçamento, no asfalto, né, na modernidade da situação da nossa cidade. É olhar isso. Olhamos melhor com uma cara meio triste, mas aqui nessa região da Painha, da Vicentina, gente, quem conhece esse bairro aqui tem que descer aí. Que era aquilo em 2006, 2007, não dava para entrar a cavalo. Eu ia assistir as corridas de charrete, lá não dava para entrar. Né? Hoje não tem uma rua para calçar, uma rua. Além de construir um posto, né, para 5, 6 equipes, 2 postos, né, construir todas as questões que são fundamentais. E isso muda a vida da população. Então o Santo André, ele é uma das grandes prioridades nossas desde 2005. E sabe onde é que nasceu a prioridade? Eu vou falar para você, eu vou terminar. Um dia eu era deputado federal, em 2004. O Bica, quem conhece o Bica, né, que foi Raimundo e tal, que não sei onde é que anda hoje, mas era um guri, na época era um gurizinho, e era metido a facão sem cabo, em todo lugar eu achava ele, dava discurso, falava, é até hoje assim, não é? Gente boa, importante. Tinha uma ação de despejo na Avenida Feitoria, ali naquela região, tinha uma ação de despejo de 300 famílias. E me convidaram para ir lá. Eu digo, eu não vou lá, eu vou sair correndo a facão de lá. O que eu vou dizer? Não, vai lá, o senhor vai lá, assume um compromisso com a gente. Como foi a Imperatriz Leopoldina, que tinha 400 famílias com o Geparque. Eu fui lá, na Imperatriz, eu corri a facão mesmo, eu corri da facão na Imperatriz. Que eu fui lá dizer para as pessoas que eu ia tirar, né? Imagina, sou louco. Né? Mas depois nós tiramos, temos as moradas direito, e hoje é um grande parque, 700 hectares. Ali nasceu o Parque do Arroio Cruz. Com aquela despejo que tinha que ser feito e nós não aceitamos. Eu disse uma vez, e respondo o processo até hoje, só sai daqui por cima do meu cadáver se não tiver lugar para botar essa gente. E nós não saímos, nós buscamos dinheiro, fizemos todas as obras, fica quase 4 pedacinhos para fazer todas aquelas obras da região, e as famílias estão morando com dignidade. Não sei que tem umas 70, 80 famílias que não conseguiam fazer as casas porque o governo anterior acabou, e as terras estão lá na feitoria, naquele ponto que é a terra desses moradores que moravam lá, e hoje nós pagamos aluguel social. Então nasceu ali o parque, e isso é o Santo André, um bairro
né, que explodiu, isso que falou aqui o Alex. Hoje tem comércio de qualidade, tem tudo que tu imagina, está sentado aí, porque cresceu o bairro. Por que cresceu? Porque se deu investimento público e investimento privado. A gente está atraindo o negócio. E uma ponte dessa não pode atrapalhar a vida das pessoas. Então, ou a gente recebeu o governo federal e fazia, ou nós fazíamos com o nosso dinheiro. Mas o nosso compromisso era até o final do ano tinha que estar pronto. Esse era o nosso desafio desde o começo. Mesmo sabendo que se não vier, nós ia arrumar o dinheiro em algum lugar, né? Nem que a gente tivesse feito uma rifa, né? Mas nós ia arrumar dinheiro para poder fazer aquela ponte. Felizmente, o governo Lula liberou para nós R$1.600.000 para poder aplicar. Não pagou ainda, mas nós vamos começar a obra antes de ele pagar, porque eu tenho certeza que ele vai pagar. E aí nós vamos fazer a festa que o Alex pediu aqui, não para comemorar a ponte, mas sim porque comemorar o bairro, a sua unidade, a sua relação, a sua integração. É um bairro que eu tenho orgulho de andar ali, caminhar ali, eu sempre faço isso. Né? Passo de carro ali para ver como é que estão as condições, sempre tem problema, uma cidade do nosso tamanho tem que ter problema. Então parabéns a vocês, moradores, que não deixaram cair a peteca também, não é? Isso nos orgulha também. Claro que sempre tem as fofocas, mentiras, fake news, né? Tem tudo isso, tá? Mas a gente já sabe como é que funcionam essas coisas. Acreditem sempre, né? Quem tem a voz dá o poder da decisão. Se nós, porque aqui não se mente, não se engana, não se enrola. Né? Se nós não pudéssemos fazer, a gente não ia poder fazer. Vamos dar um jeito. Né? Mas nós disse que nós íamos fazer e estamos aqui. Então, parabéns à comunidade que está aqui. Leve o nosso braço para aquele povo. Nós vamos lá quando a obra começar e é isso mesmo. A obra vai começar amanhã, porque as galerias são feitas dentro da empresa, tá? É que nem a passarela, que é muito mais fácil e muito mais rápido. Porque fazer lá, se chove, tem que parar. Então, dentro da empresa, tem, chove, não chove, faz a concretação, depois pega o caminhão, leva pronto e bota lá. Então, as obras vão começar agora essa semana, né? E queremos ver se, de fato, antes do Natal, um pouco, a gente já possa dar a liberação de passagem para as pessoas poderem passar de carro, pelo menos. Um grande abraço, sucesso, felicidade, parabéns para vocês todos e para o nosso governo, principalmente técnicos, funcionários que se dedicaram intensamente para resolver esse problema. Muito obrigado e um abraço. Obrigado a todos que acompanharam essa transmissão. Lembrando mais uma vez que neste momento então acontece a assinatura que autoriza o início da obra da ponte do Arroio Cruz.